Imagine um homem que andou sobre a água, mas também afundou por duvidar. Um homem que declarou Jesus como o Filho de Deus, mas que, minutos depois, ouviu do Mestre as palavras: "Para trás de mim, Satanás." Como a mesma pessoa pode ser tão cheia de fé e, ao mesmo tempo, tão falha? Será que a Bíblia esconde as contradições de um dos seus maiores heróis? E o que isso tem a ver com você? Este é Simão Pedro, o pescador impulsivo, de coração fervoroso e língua afiada. Quando Jesus o chamou, ele não pensou duas vezes. Abandonou suas redes, seu barco, sua vida inteira. Essa era a essência de Pedro, ação imediata. Mas será que essa impulsividade era uma força ou uma grande fraqueza? Pense na cena. Uma tempestade, um barco à deriva e Jesus caminhando sobre o mar. Os outros discípulos estão aterrorizados, mas Pedro é diferente. Ele pede para ir ao encontro de Jesus. "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Ele não espera, ele age. E por um momento, ele faz o impossível. Mas então, o vento, as ondas, a realidade física grita mais alto que a sua fé. E ele afunda. Quantas vezes na sua vida você começou algo com toda a fé e coragem, mas, ao primeiro sinal de problema, duvidou e começou a afundar? Pedro é o espelho da nossa fé vacilante. E em um dos momentos mais brilhantes de Pedro, ele faz a declaração que ecoaria pela eternidade: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus o declara bem-aventurado e diz que sobre esta pedra edificaria a sua igreja. Pedro estava no auge. Mas espere, a história não para aí. Pedro, cheio de si, toma Jesus à parte e o repreende: "Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá." E a resposta de Jesus é um balde de água gelada: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim." Como um homem pode ser chamado de pedra e Satanás no mesmo capítulo? O que isso revela sobre a complexidade do caráter que Deus escolhe para usar? Na nossa última parte vimos um Pedro de extremos. Mas agora chegamos à noite que definiria para sempre o que significa ser humano e falhar miseravelmente, mesmo com as melhores intenções. Você já prometeu algo com toda a sua alma, sabendo que era a verdade. Mas quando a pressão veio, quebrou sua própria palavra. Durante a última ceia, Jesus faz um anúncio chocante: "Esta noite, todos vocês me abandonarão." A resposta de Pedro é puro fogo, pura autoconfiança. "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei." Ele está disposto a morrer. Ele pega uma espada no Getsêmani e corta a orelha de um soldado. A coragem é real. A intenção é genuína. Mas então, o medo chega. Jesus é preso. Os discípulos fogem. Pedro, porém, não foge totalmente. Ele segue de longe. Essa é a primeira pista do seu conflito interno. Ele quer estar perto, mas tem medo de ser associado àquele homem. Ele se mistura com a multidão no pátio do sumo sacerdote, aquecendo-se junto ao fogo dos inimigos de Jesus. Quantas vezes nós também seguimos Jesus de longe? Quando é mais conveniente se misturar, ficar quieto, não levantar a bandeira da nossa fé para não sofrermos represálias. E então, uma serva. Apenas uma serva o aponta: "Você também estava com Jesus, o Galileu." O herói que brandiu uma espada agora treme diante de uma criada. "Não sei o que você está dizendo," ele responde. A negação é dita, mas alguém o vê. Este homem estava com Jesus de Nazaré. Ele jura: "Não conheço esse homem." Pela terceira vez, insistindo: "Não conheço esse homem." E então, o galo canta. E naquele exato momento, Jesus, sendo levado pelos guardas, se vira e olha diretamente para Pedro. Não é um olhar de ódio. Não é um olhar de "eu te disse." É um olhar que atravessa a alma. Um olhar que lembra a promessa quebrada, a confiança traída. E a Bíblia diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que você acha que havia naquele olhar? Foi um olhar de condenação, ou de uma graça que Pedro ainda não conseguia compreender? Ele havia chegado ao fundo do poço. Tudo estava perdido, das lágrimas amargas de uma negação, para a volta à vida simples de pescador. É aqui que encontramos Pedro após a crucificação. Aquele que foi chamado de pedra agora se sentia apenas pó.
O fracasso ecoava em sua mente. Mas e se a maior lição que Pedro precisava aprender era que o chamado de Deus não depende da nossa força, mas da nossa rendição? E se o seu maior erro fosse, na verdade, a chave para o seu propósito? Jesus ressurreto aparece na praia, e numa cena que ecoa o primeiro chamado, ele pergunta: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles não tinham, mas ao lançarem a rede do lado direito do barco, sob sua ordem, a pesca é milagrosa. Pedro, compreendendo quem era aquele, joga-se ao mar e nada até a margem. A urgência estava de volta. E então, Jesus faz a pergunta que deve ter cortado o coração de Pedro como uma faca. Não uma, nem duas, mas 3 vezes. Simão, filho de João, você me ama? Cada pergunta era um eco doloroso de cada negação. Pedro, agora humilde e quebrantado, responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E a cada resposta, Jesus lhe confia uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus insistiu 3 vezes? Será que Deus não apenas perdoa nossos fracassos, mas os usa para nos curar e nos recomissionar de um lugar de humildade verdadeira? E algo extraordinário acontece. No dia de Pentecostes, o mesmo Pedro que temeu uma serva, agora se levanta para pregar para uma multidão hostil. Cheio do Espírito Santo, a pedra tornou-se inabalável. E o resultado? Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O homem que negou a Jesus agora o proclamava sem medo. Este mesmo Pedro, mais tarde, curou um coxo na Porta Formosa e desafiou os mesmos líderes que condenaram Jesus, dizendo: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A coragem não vinha mais dele, mas de alguém que habitava nele. A impulsividade deu lugar à convicção. A autoconfiança transformou-se em dependência total. A história de Pedro nos pergunta: o que Deus pode fazer com um coração quebrado e arrependido? A trajetória de Pedro prova que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis, mesmo que cheios de falhas. Ele não desiste de você após a sua queda. Pelo contrário, é no seu momento de quebrantamento que ele pode, finalmente, começar a construir algo verdadeiramente sólido. Você está disposto a se levantar como Pedro e ser restaurado?